Bem, estamos começando mais um episódio do Direito no Ato, um novo programa do canal Viver Brasil que está começando com o objetivo de apresentar as principais referências da advocacia, do ambiente jurídico de Minas Gerais e do Brasil. A gente está começando essa missão tendo um orgulho muito grande de apresentar parte das histórias que compõem o escritório Tostes de Paula, que é uma das principais referências, como eu disse, que a gente tem nesta atividade em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e com atuação não só no estado de Minas, mas uma atuação nacional. A gente está tendo a oportunidade de fazer essa primeira conversa junto com o escritório Tostes de Paula. No episódio anterior a gente teve a oportunidade de conversar com o Dr. Gustavo Tostes, que falou um pouco sobre o início do escritório, como é que foram os principais pilares. E nesse segundo episódio a gente está tendo a oportunidade de conversar com o Dr. Otávio Tostes, que também é sócio do escritório e tem tido uma atuação cada dia mais relevante nesse setor. Meu caro Dr. Otávio, o objetivo desse nosso episódio aqui é falar sobre especialidades e as principais atuações do escritório. Então eu queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre o Dr. Otávio. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação, desde quando que você começou a sua atuação específica no direito, aqui no escritório Tostes de Paula. Obviamente eu sei que você não é um dos responsáveis pela criação, porque você não tem nem idade para isso. O escritório nasceu há 25 anos, você não deve ter nem pouco mais de 40 e poucos. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história, a sua atuação no escritório e um pouco sobre esses casos que compõem as especialidades que a gente tem aqui e, obviamente, atuações que foram simbólicas nesse período de 25 anos. Seja bem-vindo e obrigado por estar nos recebendo aqui na sede do Tostes de Paula. Gustavo, é um prazer muito grande, agradeço a você, a todos que nos assistem, é uma honra muito grande conversar um pouco do escritório, do direito e sobre também a minha carreira. Eu, Gustavo, estou no escritório, vai fazer 13 para 14 anos, sou advogado trabalhista, com especialização trabalhista, sou mestre em Direito Empresarial, especialista em Direito do Trabalho, dou aula também desde 2013 e com base nesse background a gente tem desenvolvido as áreas aqui do escritório. O escritório Tostes de Paula, Gustavo, ele é um escritório de direito empresarial, não é? O próprio nome do escritório assim apresenta, e é um escritório cheio de especialidades e em cada especialidade ele tem os seus especialistas. Isso é muito importante porque apesar de uma atuação generalista, o conhecimento aqui dentro não é generalista. Nós temos pessoas, colegas da área do direito do trabalho, como por exemplo aqui eu atuo, colegas da área de direito empresarial, colegas da área de direito tributário, administrativo. E isso é muito importante. Mais do que um discurso, um propósito colocado na prática, pois somente assim, com a especialidade, que é possível satisfazer os interesses do cliente e alcançar o bom direito. Mais do que retórica, esse é o objetivo do escritório. Então, assim, num primeiro momento, um pouco de mim é isso. Eu sou mestre e professor e também advogado. Eu gosto de fazer advocacia. A advocacia realmente é uma coisa que me motiva, me faz sair entusiasmado todos os dias de casa. E também a docência contribui sobremaneira com a atuação. Quanto aos cases ou situações do escritório, antes de devolver, porque advogado fala muito, se deixar a gente fica falando aqui até amanhã cedo, o importante é que, às vezes, o melhor resultado não é exatamente naquela grande causa. Talvez aquele resultado que mais agrada o cliente é aquele onde se exatamente alcança-se a solução. E o desafio do escritório é exatamente esse. Não é o grande processo ou o pequeno processo, e sim a solução. Por isso, qual é o mote, o que se tem que fazer? Especializar-se. Por isso que eu digo que, apesar de ser um escritório generalista, a gente possui pessoal qualificado em cada área exatamente para achar a solução. E é esse o propósito do Tostes de Paula, resolver
solucionar os problemas eventuais de nossos clientes. Fala um pouco especificamente sobre essas especializações. Quais são as áreas que o Tocha de Paula está mais apto para poder atender o mercado de maneira geral? Dentro do grande mundo do direito empresarial, digamos assim, podemos destacar a área empresarial propriamente, mas a área civil, de contratos, tributário, trabalhista. E um ponto diferente, digamos assim, um destaque que eu posso fazer, que a gente tem desenvolvido ao longo de mais de década, é o direito de energia, hoje tão falado, e que a gente desenvolve há mais de 10 anos, um direito de energia com atuação em todo o território nacional. E o que é o direito de energia? Talvez você vai me perguntar. O direito de energia é aquele em que o escritório presta serviços para as companhias energéticas. Então, desde a distribuição, a geração de transmissão, desde a luz que você de casa faz o televisor funcionar, até a transmissão de energia numa central hidrelétrica ou numa termoelétrica e também em energias alternativas. Então é algo que tem se destacado. E o escritório também tem uma área muito importante no direito de educação. Grandes grupos educacionais que, com abrangência nacional do Oiapoque ao Chuí, são clientes aqui do escritório, seria uma área também que eu destacaria aqui para vocês. O que mudou e o que você enxerga nesse momento de diferencial em relação à busca dos clientes, em relação à busca das empresas que são atendidas? A gente teve uma mudança e uma evolução muito grande na área de tecnologia, na disseminação da informação de maneira geral. Qual que é a diferença do cliente hoje e do cliente de 13, 14 anos atrás, quando você começou? Eu brinco em sala de aula, Gustavo, que depois de 10, 13, 15, 20 anos, a única coisa que não muda é o número do CPF e os números do CNPJ. Os anseios dos clientes mudaram em 10 anos e especialmente nesses últimos ano e meio por conta da pandemia. Tudo mudou, podemos dizer assim. E o que em tudo? A tecnologia da informação que você colocou agilizou as coisas de uma maneira inacreditável. Desde a facilidade de se fazer uma reunião e até os desafios que vêm em cima disso. Dá um exemplo para vocês de casa, para você, Gustavo, sob o ponto de vista do direito do trabalho. Antigamente todo mundo ia, acordava, batia ponto, aquele ponto manual, então assim se dava a sistemática. Hoje a empresa tem que criar mecanismos internos para fazer essa gestão da mão de obra remota. Você aí da sua casa, sentado no conforto do lar, nós aqui no escritório, nós temos uma conectividade. E em cima disso, o direito tem que funcionar. As soluções que o escritório oferece para dar segurança nas relações, para dar segurança nos contratos, para dar segurança. Essa é a palavra da vez, né? Então a gente tem que criar soluções em cima dessas inovações. E lembrando que o direito corre atrás, nós nunca estamos à frente. Então, o setor de telecomunicações inova, o direito tem que se adequar. O setor de siderurgia inova, o direito tem que se adequar. Então, e a lei, ela não é tão rápida assim. Exemplo, a CLT é de 43. A grande reforma foi em 2017. E nós estamos agora em 2021, 2022, a filmagem é eterna, mas o direito de 43 muitas vezes tem que socorrer uma situação de 2020, 2021, 2022. Pensa o Uber. Quem imaginava o Uber há 5 anos atrás? E o mesmo direito tem que socorrer. Então, para isso que estamos aqui. Em relação a Minas Gerais e a atuação do escritório, vocês atendem todo o estado de Minas Gerais ou só clientes de Belo Horizonte? Vocês têm algumas referências que podem ser ditas de atendimento dentro do estado de Minas Gerais? Atuamos, Gustavo, claro, com nossa sede em Belo Horizonte, no coração da BH, mas também em todo o território do estado. Tivemos e temos uma relação profunda com a cidade de Uberlândia, de Governador Valadares e também de Varginha, pois os clientes que nos chamam, né, têm contratos fixos nessas cidades, então a gente tem parceiros nessas localidades. Todos os locais onde o canal Viver Brasil, inclusive, está. Você falou Uberlândia, Governador Valadares e Varginha. Então, a vocês aí, um abraço cordial dessas cidades. Estamos aí, né? E hoje, Gustavo, além de estarmos fisicamente, o importante é que através da tecnologia de informação que a gente tanto falou, eu aqui assentado no escritório em Belo Horizonte, Minas Gerais, consigo participar de audiência em Porto Velho. Hoje, essa semana mesmo, voltei à audiência em Rio Branco, no Acre. Então,
as portas se abriram. O importante é a disponibilidade, a dedicação, e isso é o que tem sido pautado a história do escritório nessas mais de 2 décadas. Nesses 25 anos, o que de especialidade foi acrescida ou modificada? O direito empresarial, que é o carro-chefe do escritório, ele definitivamente já não é mais o mesmo de 20 anos atrás. Antigamente tinha-se a noção de que eu quero um advogado que vai cuidar da minha empresa, o famoso barba, cabelo e bigode. Hoje tem-se a clara noção de que é possível fornecer esse grande leque de atividades, atender essa grande margem dentro do direito, mas com especialidades. Então, dá-se exemplo, em tempos de crise, recuperação judicial e falência, hoje ela é completamente diferente. E é preciso construir um programa, um plano de recuperação judicial, integrando as demais áreas do direito. Não é, aliás, é possível, sempre é, mas é muito difícil de se ter um êxito vencendo somente uma frente. A empresa bem estruturada, um escritório bem estruturado, um canal bem estruturado, ele vence em várias frentes. E esse é o propósito do escritório, é isso que tem acontecido com o direito empresarial. Tá claro. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso primeiro bloco do Direito no Ato e a gente volta no segundo bloco, continuando a conversa com o Dr. Otávio, e aí eu vou perguntar a ele algumas efetivas respostas que se tornaram cases, que se tornaram realmente resultados que consolidaram o Tocha de Paula como uma das principais referências que a gente tem no ambiente jurídico de Minas Gerais e do Brasil. Então, nós vamos saber o que a gente teve aí nesses últimos 25 anos que realmente foram impactantes na trajetória do Tocha de Paula como escritório de advocacia. Obrigado, doutor Otávio, e daqui a pouquinho a gente já volta.